Hoje aqui a gente falando sobre o Nepal, a catástrofe que se abateu especialmente sobre esse país, um país que precisa de ajuda. A situação é absolutamente crítica, a pior catástrofe, né, dos últimos 81 anos lá no Nepal. E a gente está falando aqui, né, dessa questão. Vamos começar por essa dificuldade do governo lá de liberação do que chega. Há, então, uma possibilidade das doações estarem sendo feitas, mas isso se perder por conta de uma parada lá na alfândega, de não ter uma distribuição adequada. Qual o olhar de vocês? Eu creio que sobre a distribuição o André pode falar melhor, mas o nosso maior problema agora para as equipes humanitárias que a Junta costuma enviar, e algumas pessoas até criticam por que ainda não fomos, porque o governo nepalês não está permitindo a entrada de equipes que fiquem lá menos do que 2 ou 3 meses. Você sabe, é muito difícil nós tirarmos um médico, um enfermeiro do Brasil e ele não poder voltar num período de 2 meses. Então, nós estamos negociando com o governo a entrada de equipes de menor prazo, que possam ficar 2 a 3 semanas, já possam fazer alguma ajuda e ir se revezando para que cheguem outras equipes, porque 2 meses é um entrave muito grande para um profissional da área de saúde. Agora, sobre a questão de logística, talvez o André Cruz Vermelha saiba melhor. Quando o terremoto ele devastou tudo, né? A gente percebeu. Então, todo mundo quer ajudar e é maravilhoso isso. Só que, na maioria das vezes, não tem espaço para estocar. Então, tudo tem que ser bem planejado. O governo ele não pode liberar para entrar qualquer coisa e em qualquer volume. Então, tem que ser muito bem organizado, porque se permite a entrada e não tem como estocar, e não tem equipe para manejar e equipe para distribuir, no meio de uma situação colapsada, você cria mais um problema. E aí, por exemplo, se é alimento e não tem como distribuir, não tem como escoar, começa a estragar. E outros itens mais. Então, é importante. Agora, como dica, que é muito importante para quem ajuda, as regiões que são áreas de risco, normalmente, por exemplo, Cruz Vermelha, ela faz um acordo de sede com o governo. Então, que já é uma área de risco, quando tem um problema, ela já tem toda a entrada direta. Ela não passa pela burocracia. Por quê? Porque, como é área de risco, já é tudo previsto e combinado antes, acordado antes. Agora, de repente, assim, tem que entender, assim, às vezes pensa que é a burocracia do governo. Se o governo, nesse momento, não for organizado, a situação triplica de... O que você está dizendo, André, é que, na verdade, o que nos parece uma burocracia que deixa a gente nervoso, que deixa a gente agitado, dizer, caramba, como é que eles não liberam? Na verdade, isso é um processo responsável, tem uma razão de ser e tem uma lógica justificável. Porque quando nós olhamos para aquelas imagens, é normal nós queremos ajudar. Só que nós não estamos no campo para saber quais são as limitações geográficas, de espaço para estoque, equipe, etc. Entendeu? Então, a gente precisa entender que, nesse momento, não é só o governo do Nepal que organiza. É a ONU, é a Cruz Vermelha, são outros países que existe um gerenciamento de crise de um comitê que ajuda a fazer a organização. Então, a gente precisa entender isso. A gente tem um vídeo, uma matéria que foi feita pelo nosso jornalismo, certamente imagens que a gente está aí vendo o tempo todo, mas são imagens que nos fazem perceber de uma maneira mais próxima a realidade lá do Nepal, né? Vamos dar uma olhada nessa matéria. Só no fim de semana, 3 pessoas foram tiradas vivas dos escombros. No caso mais surpreendente, um idoso de 101 anos foi resgatado entre as ruínas de uma casa. O homem foi socorrido no sábado e levado para um hospital onde se recupera. O forte tremor que atingiu o Nepal no dia 25 de abril deixou mais de 7 mil mortos e pelo menos 14 mil feridos, segundo o balanço do Centro Nacional de Operações de Emergência do país, divulgado neste domingo. Um dia antes, o governo nepalês já tinha informado não ter esperanças de encontrar mais sobreviventes no terremoto. O tremor de 7,8 graus de magnitude destruiu grande parte de Katmandu e muitos vilarejos próximos ao epicentro, registrado a 70 quilômetros da capital do país. Em várias regiões, os sobreviventes esperam por alimentos e por um transporte para um local seguro. Muitos reclamam da demora para que a ajuda chegue. De acordo com uma agência de notícias, inspeções alfandegárias no aeroporto de Katmandu estão retendo ajuda para sobreviventes. É isso aí, né? Quer dizer, pessoas, mesmo quando o governo já não acreditava mais em encontrar ninguém vivo, a gente tem história, né? A história desse senhor
que foi resgatada, aquela criança que foi resgatada também. São verdadeiros milagres, né? Isso, Grava. A gente vê a mão de Deus, né? Isso são verdadeiros milagres mesmo. É ainda possível, humanamente possível, talvez não, mas é possível ainda ter alguém com vida embaixo desses escombros? Para ter uma ideia, eu me especializei em cães agora, em cães de busca. E tem uma equipe que está... O cão, ele tem... E essa hora, por que eu estou falando? Porque essa hora, quem vai achar é o cão. O cão, nós temos 5 milhões de células olfativas, o cão tem 250 milhões. O cão, ele fareja mais do que a gente, de 1 milhão a 100 milhões de vezes. Então, nessa hora, a equipe de cães é muito importante, porque ele vai indicar exatamente onde tem o cadáver. E ele consegue diferenciar os estados de putrefação, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e muito mais. Então, nesse momento, grande parte são os cães que vão achar. Só que a quantidade de cães nunca é suficiente para tudo. Então, daí é uma dica importante para que a gente forme mais cães, porque esses cães vão ajudar. E foi o próprio Deus que criou também. É verdade, é verdade. E os capacitou, né? Os habilitou com olfato para poder ajudar o homem nessas missões, com certeza, com certeza. E, Celeste, a Sara Nossa Terra está agora se programando do Recreio para comprar um cão. O Prontos para a Missão, nós preparamos o ministério chamado Sara Crises, eles vão comprar um cão para poder ajudar nos desastres naturais. Então, é uma dica, a igreja que tem condição de investir, e esse investimento é muito pequeno, qual é a instituição no mundo que pode socorrer melhor do que a Igreja de Cristo? Onde pode socorrer técnico operacionalmente e orar, levar a salvação e o alívio do Espírito Santo. Então, esse é muito importante a gente pensar nisso e motivar. Hoje, o grande objetivo da gente estar falando aqui também sobre, além de informar o nosso telespectador, mas é tocar corações, né? Vocês estão precisando de ajuda? Sim. Nesta semana, nós estamos enviando nossa primeira equipe de observadores, já que o governo proibiu a entrada de equipes por um período mais curto, nós estamos enviando esses 2 para que possam observar as melhores condições de envio de equipes brasileiras nas próximas semanas, mas eles não vão apenas para observar, eles estão levando também recursos, e boa parte desses recursos através de forma de dinheiro financeiro, porque é um limite de carga que eles podem levar, cada um pode levar cerca de 60 quilos, é muito pouco. Nós estamos levando alguns itens básicos que foi pedido pelos irmãos nepaleses, mas a oferta financeira ainda é a melhor forma de contribuição nesse momento, porque com ela em mãos a gente pode exatamente comprar aquilo que eles precisam naquele momento. E quem quiser e quem puder se engajar nesse projeto, ofertando, Grava, faz como? A Junta de Missões Mundiais tem uma campanha que está no ar, a sua produção tem aí os dados, o nosso número de telefone, a pessoa pode ligar, é um número 0800, que ela vai falar com uma atendente, dizer eu quero ajudar o Nepal, e esse valor então é depositado numa conta, a Junta separa especificamente para a crise no Nepal e depois nós fazemos uma prestação de conta de como foi utilizado esse dinheiro. Tem limite de oferta? Não tem limite de ofertas. Algumas pessoas participam de maneira bem simbólica diante das suas necessidades, outros preferem e podem fazer uma contribuição mais substancial. Alguns querem contribuir como materiais, mas como a gente acabou de comentar, é muito difícil tanto o deslocamento daqui para lá, como também a possibilidade de entrada. Pode ser que lá na alfândega seja barrado e a gente vê toda uma frustração, né? A gente vai muito ao Haiti e às vezes sai daqui com centenas de quilos de remédios, então é muito difícil. O recurso financeiro ainda é a forma mais prática e rápida de poder ajudar. Perfeito. Você que está nos assistindo, olha só, mesmo que você seja uma criança e que está nos assistindo, você pode, por exemplo, deixar de comprar um picolé, você pode deixar de comprar um cookie, aquela ida, né, para comer um sanduichinho fora, esse dinheirinho você pode ajudar uma pessoa lá no Nepal nesse momento que está tendo necessidade e você assim está compartilhando o amor de Jesus, aquele amor que ele dedica a você, você também pode dedicar a uma outra pessoa que nesse momento está passando por muita necessidade. Isso para as crianças e você, adulto, da mesma forma. E pode participar talvez um pouco mais. Isso que o Grava falou, né? A questão do recurso financeiro, porque se você tem que seja o filtro ou o cobertor, etc., você tem o custo de mandar para lá. Esse custo de mandar para lá, a gente já pode investir, não pagando um custo de mandar, mas já comprando alguma outra coisa
lá, né, que possa ajudar mais essas pessoas. Sim. Então, um momento assim precioso, é um momento da gente efetivamente mostrar o amor de Deus, compartilhar desse amor, e é assim, né? Eu fico pensando, quando Jesus estava aqui na Terra, era assim que ele mostrava o amor dele, curando, ajudando. De maneira prática, né, maneira exatamente, completamente prática. E é a nossa hora de fazer isso também, né? André, eu fiquei interessada com essa ideia de comprar um cachorro para ajudar. Um cão missionário. Um cão missionário, né? Como é que é isso? A pessoa que fica com o cachorro, ela que cuida, ela investe no cachorro e entrega para o grupo de ajuda? Como é que é isso? Nós preparamos o cão e o condutor. Não é possível você preparar só o cão. E muitas pessoas pensam, não, eu vou comprar um cão e tal, tem que saber conduzir. E o trabalho de faro é um trabalho que você tem que treinar todos os dias. Então, ela pode adquirir o cão e nós damos curso, né? Eu dou esse curso de formação de condutores para cães de faro. E aí, a partir daí, ela pode operar depois de se formar direitinho, fazer. Mas é bem interessante, é bem interessante. Não, sem dúvida. A capacidade do cão é enorme. O que mais chama a atenção de vocês nesse momento, né, nessa situação toda lá do Nepal, no sentido de mobilização das pessoas, no sentido de ajuda? Que destaque que vocês dariam para esse momento? Eu te agradeço muito por essa pergunta. Eu estava pensando exatamente nisso agora, antes de você fazê-la. O que nós temos visto ao longo desses anos em que a Junta de Missões Mundiais, através do Tour of Hope, tem mobilizado voluntários para ir em países que sofreram grandes desastres. Eu me lembro quando, em 2010, no dia 12 de janeiro, quando o Haiti foi sacudido por um terremoto mais ou menos nesse mesmo grau que aconteceu no Nepal, os telefones tocam sem parar. Os e-mails, as citações, as mensagens. Nós vemos realmente, como disse o André, um povo brasileiro muito solidário e procurando ajudar. Mas a gente percebe também, Celeste, isso não é uma crítica, mas é uma conclusão realista, de que essa disposição das pessoas acompanha um pouco o movimento da mídia. Eu percebi nos primeiros dias, no dia 25, quando aconteceu no dia 26, que o Nepal ocupava o primeiro momento ali do jornal, né? Hoje ele já aparece como uma última mensagem nos 30 segundos finais ali do programa, né? E as pessoas vão mantendo a sua motivação alinhada com essa exposição na mídia. Então a gente já não vê mais gente estando interessada, só faz 10 dias que aconteceu. O país está fechado para entradas de equipes de curtíssimo prazo, vamos dizer assim, mas ele vai abrir, como o Haiti abriu, como Mianmar abriu quando eu estive lá. Demorou 3 meses para a gente poder pensar em levar alguém, como as próprias Filipinas abriu. E quando esse país se abre, as pessoas continuam precisando de muita ajuda. Tanta ajuda quanto estão precisando agora, porque esse esforço mundial que está acontecendo, todo esse material que está estocado ali no aeroporto, ele vai poder ser utilizado durante algumas semanas, talvez alguns meses, mas vai chegar um momento que a população vai precisar de ajuda. E aí esses profissionais, essa ajuda vão desaparecendo. E é a hora que a gente precisa que o brasileiro volte a apresentar essa solidariedade e que ela não seja uma coisa relativa com a exposição na mídia, né? Então, a minha necessidade, o meu apelo é para que as pessoas mantenham no coração esse desejo de servir e que não se percam nos próximos dias, mas quando o governo abrir, no mês de junho, julho, em setembro, nós já temos programado uma caravana que vai para o Nepal, que as pessoas se apresentem e digam, eu quero ir, já que agora está aberto a porta e eu quero participar desse esforço. Perfeito. O que me chama muita atenção, e aproveitando o que ele falou, é ver a igreja participando pouco dos desastres naturais. Em que sentido? Em estar pronta. Quando Deus tocou meu coração para fundar o Prontos para a Missão, foi o único objetivo, preparar técnica e operacionalmente. Porque os seminários, as igrejas preparam espiritualmente. Só que, por exemplo, daqui a alguns meses o Nepal vai abrir. E algumas igrejas vão querer ir. Estão preparados? Não. Sabe lidar com raio? Sabe lidar com deslizamento, com avalanche? Sabe lidar com temperatura extrema? Sabe manejar cadáver? Sabe quais são os tipos de doença que podem adquirir? Então, a preocupação, porque, como repito, a igreja é uma instituição que pode levar à salvação de Cristo. Só que não adianta estar pronta só espiritualmente. Ela precisa estar pronta técnica e operacionalmente. Senão ela vai ser um próprio problema. A igreja que vai se torna um problema. Os voluntários acabam sendo eles mesmos vítimas
desse esforço e nós temos que recorrer ao cuidado desses voluntários, porque eles acabam dando mais trabalho do que ajuda. Exatamente. Então, eu aproveito essa oportunidade para falar para os líderes que se sensibilizem, preparem. Nós tivemos agora esse exemplo dos alunos que estão lá. Os pastores lá do CTM mandaram para mim, colocaram o socorrismo em prática agora. Então, o meu apelo vamos preparar a igreja. E André, essa questão do preparo, né, é assim, a gente não tem que esperar ter algum problema para se preparar, a gente tem que estar preparado para na hora que o problema acontece, efetivamente a gente saber como agir, né? Então é fundamental que as igrejas abram suas portas, que elas treinem pessoas, que nós possamos mesmo agir nesse sentido de estar prontos para ajudar as pessoas. Isso é efetivamente uma forma concreta da gente falar e agir em prol do Evangelho de Cristo, falar do amor de Deus, né? Expressar o amor de Deus a todas as pessoas. Eu já preciso ir para mais um intervalo e no retorno desse bloco eu queria começar a conversar com vocês também um pouquinho sobre como garantir às pessoas que querem participar desses grupos de ajuda, doando, inclusive financeiramente, como garantir que esses recursos, eles efetivamente chegarão a esse destino desejado, né? Hoje, muita gente fica até preocupada com isso, né? Quer doar. Por isso, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu quero dar o bem, eu quero dar o material, mas eu não quero... Mesmo assim, às vezes se fica na dúvida de que vai chegar lá, né? Mas como garantir às pessoas que os recursos aportados para esse fim, para ajudar as vítimas do Nepal, eles chegarão efetivamente e cumprirão a sua missão? Ok? Intervalo.